Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades de matemática do PET de progressão continuada. Questão número 1. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 21.000 e esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Galera, prestem atenção aqui comigo. Nessa questão, a gente vai colocar aqui os valores que a gente possui. No caso, a gente quer chegar no montante de R$ 21.000, mas o capital que João tem é de 20 mil. E a taxa que falou no exercício é de 2% ao mês. Passando para decimal, isso aqui é 0,02. 2% é 2 sobre 100, divide 2 por 100 e dá 0,02. O que a gente precisa saber é o tempo. Qual que é esse prazo? Então, a gente vai fazer usando aqui a fórmula do montante de juros compostos. Qual que é a fórmula, professor? É essa daqui, ó. M de montante é igual ao capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa em decimal elevado a t, que é o prazo. Lembrem-se, t e a taxa, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Como a taxa está ao mês, o t vai sair para a gente ao mês. Agora a gente vai supor valores. Por exemplo, para t após 2 meses de aplicação, qual que será o montante? Será que o montante vai chegar nos R$ 21.000 para t após 2 meses? Vamos verificar. Basta substituir. O M a gente não substitui, que a gente vai encontrar ele agora. O capital é 20 mil, que multiplica 1 mais o valor da taxa elevado a 2. Agora a gente resolve. Dentro do parênteses aqui, 1 mais 0,02 é 1,02. E eleva ao quadrado, ou seja, vai ser 1,02 vezes 1,02, que nos dá isso daqui. 1,0404. Multiplicando 20 mil por esse valor aqui decimal, nos dá R$ 20.808. Para t igual a 2 meses após a aplicação, João conseguiu atingir o valor dele de R$ 21.000 para comprar o carro? Não, a gente sabe que não. Então, a gente vai continuar o exercício. Vamos supor aqui o t sendo 3 meses. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer direto. Nós teremos m, vai ser 20 mil, que multiplica. Aqui dentro já fica 1,02, que é 1 mais 0,02. Já coloquei o resultado direto. Elevado ao cubo. Primeiro a gente calcula a potência. Quando a gente fazer essa potência, nós teremos 1,061208. Multiplicando 20 mil por isso, M é igual a R$ 21.224,16. Preste atenção, galera, que o valor aqui passou da meta que ele precisava, que é R$ 21.000. Quanto que passou? Se a gente fizer 21.224,16 menos 21 mil, isso nos dá R$ 224,16. Esse valor é muito próximo a R$ 225. Aí vocês observam aqui na letra C.
Para ter o carro, João deverá esperar 3 meses, para ter igual a 3, 3 meses, porque ele chegou na meta dele, e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Isso aqui, galera, realmente é o que sobrará. Aí, nesse caso, vocês vêm aqui na letra C, depois de fazer todos esses cálculos, esse é o gabarito. Lembrem-se, o T aqui a gente está supondo quantos meses irá passar para ele atingir a sua meta. Vamos para a questão número 2. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, global para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos índices de desenvolvimento humano municipais das 3 últimas décadas dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Pessoal, média aritmética, observe com o professor. Vou fazer assim para a média, M barra. Você vai pegar o termo 1, vai somar com o termo 2, vai somar com o termo 3 e vai dividir pela quantidade de termos. Nesse caso aqui, a gente tem 3 termos. São 3 IDHM, 1990, 2000 e 2010. Então, a gente divide por 3. Antes da gente ir para a solução, nós nem precisamos calcular aqui a média de cada uma das cidades para saber quem que é a menor. Existem consequências matemáticas da teoria de média aritmética. A maior soma em um conjunto de dados tem a maior média e a menor soma em um conjunto de dados tem a menor média. Nesse caso aqui, nosso conjunto são de 3 dados, são 3 termos nesse conjunto aqui todo. Então, o que queremos procurar? A menor soma tem a menor média. Basta a gente somar aqui os 3 IDHM de cada uma das cidades e a cidade que tiver a menor soma tem a menor média procurada no exercício. Somando decimais, galera, vírgula embaixo de vírgula, beleza? A gente vai somar 0,77 com 0,77 com 0,92. E essa soma nos dá 2,46. Para Águas de São Pedro, São Paulo, nós temos 2,28. Para Florianópolis, somando aqui, nós temos aqui 2,25. Para o Balneário Camboriú, isso nos dá 2,37. E para a Vitória, isso nos dá 2,28. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma soma. E quem foi a menor soma? Foi 2,25. Florianópolis. Se a gente fosse calcular a média, seria a menor média. Por isso, o nosso gabarito aqui será Florianópolis, letra A. Questão número 3. Galera, preste atenção nessa questão número 3, que é uma questão teórica de análise combinatória, de técnicas de combinação. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de... Então, galera, para o grupo A,
Essa questão aqui nos diz se a ordem é ou não é importante. Se a ordem for importante, a gente tem um arranjo. Se a ordem de escolha não for importante, a gente tem uma combinação. A gente tem aqui o grupo A e aqui a partida de abertura. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: para escolher os times que ficarão no grupo a ordem é importante? Preste atenção. Eu tenho aqui os times A, o time B, o time C, até o time L. Totalizando assim 12 letras, 12 clubes. Suponha que, ao acaso, a gente escolheu os times B, C, D e E para ficar no grupo A. Essa aqui foi uma ordem de escolha. Se eu fizesse um outro sorteio e escolhesse E, D, C e B, observem que a ordem não foi importante, porque os mesmos times ficaram no mesmo grupo A. A ordem de escolha para esses 4 clubes aqui não é importante. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma combinação. Tanto faz eu escolher B, C, D, E ou E, D, C, B para ficar no grupo A, que a ordem não vai ser importante, por isso a gente tem uma combinação. Porém, para a abertura do jogo, a ordem é importante. Suponha que, primeiramente, eu escolho o time E. Isso significa que esse time vai jogar o primeiro jogo aonde? Em casa. E depois eu escolho o time B. Significa que esse time vai jogar fora. Se eu fizer um novo sorteio e B sair primeiro que E, o resultado, galera, do jogo de abertura muda. Porque B vai jogar em casa e não mais fora. Quando a ordem é importante, a ordem importa. Nesse caso aqui, a gente tem um arranjo. Por isso, o gabarito aqui, galera, é letra A. A gente tem uma combinação e um arranjo, respectivamente. Uma combinação para escolher os times que estão no grupo A. E a gente tem um arranjo para escolher o jogo de quê? De abertura. Porque a ordem é importante. Porque a gente vai escolher quem joga em casa e quem joga fora. Questão número 4. Dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica da mesma base e altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazer para encher completamente esse copo? Então preste atenção aqui, galera. A gente tem um copo cilíndrico em que a sua base é um círculo. Aqui tem uma altura H. E a gente tem aqui uma área da base. E a gente tem um outro de forma cônica, onde a altura é idêntica à altura do copo cilíndrico e a área da base aqui também, que é um círculo, é igual à área da base do cilindro. Os dois possuem altura H e área da base idênticas. Esse exercício, a gente precisa lembrar de quê? De volume. Então, a solução desse exercício se baseia no volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, e se baseia também no volume do cone, que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Se eu encher o copo cônico, quantas vezes irei precisar para encher o copo de mesma altura e mesma área da base, porém cilíndrico? Então, a gente compara. O volume do cilindro a gente divide pelo volume do cone. A área da base vezes a altura e divido pela área da base vezes a altura sobre 3. Divisão aqui de frações, eu repito a primeira, vezes o inverso da segunda. Aqui é uma multiplicação de frações. Coloca sobre 1. Como a área da base está no numerador, eu posso cortar com esse área da base que está no denominador. Como H está no numerador, eu corto com esse daqui que está no denominador. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 1. Nos resultando o seguinte: 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. É igual. 3 sobre 1 é igual a 3. Ou seja, a gente precisa encher o copo cônico 3 vezes para encher o copo cilíndrico. Apenas uma vez.